Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Pecuaristas acreditam em uma tendência de alta nos próximos dias no preço da arroba. Cotações do suíno vivo e da carne estão em alta neste início de mês. Produtores aguardam as chuvas para iniciar o plantio da soja. Boas notícias para as exportações brasileiras de carne de frango e também carne suína. Exportações de carnes pelo Porto de Paranaguá de janeiro a agosto deste ano aumentaram mais de 13%. Balança comercial do agronegócio nesse ano foi superavitária. O Agora Agro já está no ar. No estado do Mato Grosso do Sul, os pecuaristas acreditam em uma tendência de alta nos preços da arroba agora nos próximos meses, em função da estiagem e da falta de oferta de animais a pasto. No entanto, a demanda fraca tem impedido o avanço nas cotações nos últimos dias. Segundo a FamaSul, o estado registrou uma melhora dos preços, mas não foi motivada pela habilitação de frigoríficos para exportar para a China. No Mato Grosso do Sul foram habilitadas 2 plantas frigoríficas de pequeno porte, porém, isso já é o começo com uma ótima notícia. A expectativa é de que a oferta de animais no pasto começam a ter só a partir de dezembro, após o retorno das chuvas. As grandes empresas estão com escalas um pouco melhor, próxima de uma semana, mas todos estão com programações curtas. E os pequenos frigoríficos têm necessidade imediata de compra com 3 a 4 dias úteis. As cotações do suíno vivo e também da carne estão em alta neste início de mês, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. De acordo com colaboradores, o recebimento de salários tem aquecido a procura por carnes, enquanto grandes players do mercado têm demandado novos lotes de animais. Conforme analistas de mercado, no oeste catarinense, o animal foi negociado a R$ 4,16 o quilo, isso na semana passada. Houve um avanço de 2,3% entre os dias 4 e 11 de setembro. Já no mercado atacadista da Grande São Paulo, a carcaça especial suína foi comercializada em média R$ 6,78 o quilo. E neste caso ocorreu uma elevação de 6,5% no mesmo comparativo. Já para a carcaça comum, o aumento foi de 1,1%, com a média de R$ 6,39 o quilo, também na semana passada. As previsões meteorológicas do INMET, elas trazem boas notícias para o produtor, principalmente da região sul, lá do Paraná. Os dados do INMET indicam uma mudança nos volumes de chuvas para acontecer na região sul, principalmente no Paraná e também na região central do país. Produtores da região aguardam as chuvas para iniciar o plantio da soja. Apesar de boa essas notícias, os produtores ainda enfrentarão mais uma semana de tempo seco em basicamente todo o país. A próxima semana será novamente marcada por estiagens, altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Segundo o INMET, os produtores enfrentarão mais esse período de seca devido a um bloqueio na atmosfera que não deixa a frente fria avançar na região. Já nos próximos dias podem ocorrer pequenas chuvas no litoral de São Paulo, podendo ocasionar quedas nas temperaturas. E agora vamos ver como anda o tempo e a temperatura para todas as regiões produtoras do país. A região norte, nós vamos ter pancadas de chuvas no Amazonas, tempo parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva no Pará e Rondônia, tempo nublado em Roraima e Amapá, névoa seca no Tocantins, máxima 42 graus e a mínima 18 graus. Já na região no Nordeste, nós vamos ter possibilidade de chuva no sul da Bahia e leste de Alagoas e também no Rio Grande do Norte, tempo nublado, a parcialmente nublado em Sergipe e no norte do Maranhão. A máxima 40 graus e a mínima
13 graus. Na região centro-oeste, nós vamos ter chuvas isoladas no noroeste do Mato Grosso e demais estados da região. Nas demais áreas da região centro-oeste, nós vamos ter tempo claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura máxima 43 graus, a mínima 15 graus. Na região sudeste, tempo parcialmente nublado no Rio de Janeiro, névoa úmida no litoral de São Paulo, névoa seca no interior de São Paulo e em Minas Gerais, ventos fortes no litoral do Rio de Janeiro e também Espírito Santo, máxima 41, a mínima 10 graus. E na região sul, pancadas de chuva e trovoadas em Santa Catarina, sul e leste do Paraná e demais áreas da região, tempo parcialmente nublado, máxima 40 graus e a mínima 7 graus. E depois do intervalo você vai ver que tem boas notícias para as exportações brasileiras de carne de frango e carne suína. Exportações de carnes pelo Porto de Paranaguá, de janeiro a agosto deste ano, aumentaram mais de 13%. E a balança comercial do agronegócio nesse ano foi superavitária. É um minuto só, nós voltamos já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Boas notícias para as exportações brasileiras de carne de frango e também de carne suína. No começo da semana, a China anunciou a habilitação de 25 frigoríficos brasileiros para exportação de carnes. Desse total, 6 são estabelecimentos de aves. Apenas um, no entanto, é de produção de carne suína. Trata-se da unidade da BRF em Lucas do Rio Verde, lá no Mato Grosso. A habilitação de novas plantas ocorre paralelamente à iniciativa do governo chinês de liberar para a população o consumo de reservas de emergência de carne suína. Pelo menos 4 cidades ou províncias que abrigam cerca de 130 milhões de pessoas começaram a baixar estoques para inundar o mercado com carne suína congelada, na tentativa de estabilizar os preços e aumentar a oferta. Os preços da carne suína na China subiram 47% em agosto e, de acordo com o Bureau Nacional de Estatísticas da China, esse foi o aumento muito maior do que os preços da carne suína em julho, que saltaram 27% em relação ao ano anterior. Nesta semana eu conversei com um especialista em pecuária de corte e nós falamos sobre alta tecnologia, tanto na agricultura quanto na pecuária. Confira. Quando a gente fala em tecnologia, nós não estamos falando só em equipamento eletrônico, em motor, em carro, não. Nós estamos falando no geral. E quando se fala no geral, entra o setor agropecuário, que pode ser considerado, no caso do Brasil, o coração econômico brasileiro, a locomotiva brasileira. Um setor que gera empregos, gera divisas e pode ter certeza absoluta, já tem muita gente usando tecnologia altíssima, principalmente na agricultura e na pecuária. É claro que na agroindústria já está lá na frente, mas na pecuária já tem muita coisa, né? Sem dúvida, a gente vê falar cada vez mais da pecuária 4.0, já avançou muito na agricultura, então a tecnologia é uma realidade do sistema de produção brasileiro. Isso é fundamental para a gente continuar evoluindo o nosso sistema de produção, o produtor, seja de gado de corte, gado de leite, continuar aumentando a produtividade e com certeza a lucratividade. Que a gente não pode pensar só em aumentar a produção se a lucratividade não vier junto. E a tecnologia vem para aliar a produção com lucratividade.
É muito comum hoje um pecuarista falar assim, não, mas fica muito caro, engordar um bezerro e tal. Quer dizer, parece que bota 1001 dificuldades na coisa. E parece que o negócio é mais de cabeça, mais de gerenciamento do que de dinheiro, né? Sem dúvida. A gestão é fundamental para se aplicar o dinheiro em tecnologias corretas, em categorias corretas e da forma correta. Então a tecnologia ela não pode ser vista como um desembolso, como um custo, e sim um investimento para trazer mais lucratividade e rentabilidade para o projeto pecuário. Ô Pablo, na sua visão, no conhecimento que você tem, a sua empresa, que você trabalha, uma multinacional, uma empresa muito grande, esses próximos 10 anos eu acho que vai ser assim, vai passar régua em muita gente, não vai? Sem sombra de dúvida. Eu estou, Toninho, há 8 anos no mercado, eu já vi muita coisa mudar, sou relativamente jovem no mercado e já vi muita coisa. Então, nos próximos 10 anos, sem sombra de dúvida, a ineficiência não vai ter mais espaço na pecuária. Isso é um fato já consolidado. Não tem espaço para ineficiência, não tem. Quem abateu um boi com 24 meses já está correndo o risco aí de ter problema, já está pensando em antecipar um pouco mais, né? Exato, produtividade, produtividade, produtividade. Você conseguir, a gente pensa em investimento, a gente tem que ter a visão realmente do empreendedorismo, de rentabilizar o seu capital investido. Então, tanto giro quanto produtividade são fundamentais para você ter uma boa margem e uma boa lucratividade no seu negócio. Aonde que a Fibro entra com essa tecnologia para o pecuarista? A Fibro é uma empresa, como você falou, uma multinacional com soluções tecnológicas para a nutrição animal. Ou seja, toda a parte nutricional é onde a Fibro entra contribuindo para o produtor, seja em soluções aliada a produtos que a gente produz aqui no Brasil e também fora. Tá? Ela trabalha com tecnologias para nutrição animal, para aumentar desempenho, aumentando desempenho com lucratividade. Mas a gente percebe que, de maneira geral, já tem muita gente preocupada, né? Já tem gente já querendo, pode não estar fazendo, mas está pensando muito, não está? Sem dúvida, porque não tem espaço para ineficiência. Então, quem enxerga, quem vê o projeto pecuário lá na frente, ele, sem dúvida, ele já está pensando e já está executando e já está trazendo para o seu sistema de produção tecnologias como aliado para aumentar a produtividade e rentabilidade, sem sombra de dúvidas. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o Brasil, que exportou mais de 400 mil toneladas de milho grão por dia na primeira semana de setembro. Exportações de carnes pelo Porto de Paranaguá de janeiro a agosto deste ano teve aumento superior a 13% em relação a 2018. É um minutinho só, eu volto já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Os dados do Ministério Indústria, Comércio Exterior e Serviços apontam que as exportações de carnes pelo Porto de Paranaguá de janeiro a agosto deste ano foram de 1.280.000 toneladas. Esse volume representa um aumento de 13,2% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado, com 1.130.000 toneladas de carnes exportadas. Essas carnes exportadas pelo Porto de Paranaguá, segundo o governo federal, geraram nos últimos 8 meses cerca de 2 bilhões e 400 milhões de dólares. Em 2018, foram 2 bilhões de dólares. O maior aumento registrado entre os produtos foi na carne de boi, 35,5%
na comparação entre os meses de janeiro e agosto de 2018 e 2019. Este ano foram quase 120 mil toneladas exportadas do produto. Ano passado foram 88 mil toneladas. Os principais mercados da carne bovina nesses 8 meses foram China, Hong Kong, Egito, Irã e Emirados Árabes. A balança comercial do agronegócio nesse ano foi superavitária para o Brasil em relação aos 4 países que são considerados importadores líquidos, isto é, compram mais do que exportam e alimentos e produtos agropecuários. A Arábia Saudita, por exemplo, foi o 8º principal importador do agronegócio brasileiro no ano passado e é o principal destino dos nossos produtos no Oriente Médio. O Egito, por exemplo, está em 12º lugar, Emirados Árabes em 15º e o Kuwait em 45º lugar. O principal produto exportado foi carne de frango in natura para a Arábia Saudita, Emirados Árabes e Kuwait, e carne bovina para o Egito. Em segundo lugar vieram cereais e açúcar de cana. A intenção do Brasil é ampliar o mercado desses países para outros produtos, como lácteos, café, mel, frutas, cereais, farinhas e preparações, cacau e derivados, carnes, couro, complexo sucro-alcooleiro, complexo de soja e produtos florestais e também têxteis. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, o Brasil exportou em média 409 mil toneladas de milho grão por dia na primeira semana de setembro. Esse volume diário aumentou quase 18% em relação à média de agosto deste ano e cresceu 131% na comparação com setembro do ano passado. A boa movimentação para a exportação, ela tem dado sustentação aos preços no mercado brasileiro. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na região de Campinas, no estado de São Paulo, a saca de 60 quilos está cotada em média R$ 39,00 sem o frete. Os preços do cereal subiram 2% em setembro, em relação a agosto deste ano, mas o insumo está custando 4,7% menos na comparação com setembro do ano passado. E no curto e médio prazos, a expectativa é de preços firmes para o milho, acompanhando a boa movimentação para exportação. Atenção ao câmbio e à situação da safra norte-americana. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento recebeu um comunicado agora das autoridades do Equador informando da aceitação do certificado zoossanitário internacional proposto pelo Brasil para as exportações de bovinos vivos, incluindo as negociações para abertura do mercado iniciadas em 2014. Só em 2018, o Brasil exportou 535 milhões de dólares em bovinos vivos para os continentes, além de 6,5 bilhões de dólares em carne bovina. A exportação desse segmento, animais vivos, diversifica a pauta exportadora brasileira e oferece uma alternativa para os produtores rurais de todo o país. O avanço brasileiro nesse mercado é um testemunho de alto padrão genético e da qualidade dos animais brasileiros e um reconhecimento da confiança internacional na defesa agropecuária brasileira. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: a aprendizagem não ocorre quando se tem todas as respostas, mas quando se convive com as perguntas. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.